e, a meu sentir, deveríamos conceder também, no caso de depósito recursal insuficiente, uma oportunidade para que houvesse o suprimento, a complementação do respectivo valor, tal como o faremos em relação às custas processuais. Mas essa é uma reflexão que eu faço aqui, com vistas, talvez, a uma futura revisão da Instrução 39. Creio, no entanto, que, em caso de preenchimento incorreto da chamada GFIP, da Guia do Depósito Recursal, é que terá um campo de muito maior aplicação esse conjunto de normas que tratam da jurisprudência, do combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. Eu penso que, em relação ao preenchimento da guia, preenchimento incorreto da guia de depósito recursal, é que se impõe induvidosamente que o relator, a exemplo do caso da guia de custas, conceda um prazo de 5 dias ao recorrente para que sane o defeito formal antes do julgamento. Isso em face dos preceitos legais há pouco referidos que combatem a jurisprudência defensiva. Lembro, no entanto, que ainda em 2012, a subseção 1, especializada em dissídios individuais, sua composição plena, por maioria, vencidos alguns ministros, dentre os quais, contra o meu voto, a SDI, em composição plena, repito, entendeu que o preenchimento incorreto da guia de depósito recursal, no que se refere ao número do processo e à indicação da vara do trabalho de origem, inviabiliza o aproveitamento do ato praticado nesse sentido. Eu entendo que hoje, em face do novo Código de Processo Civil, esta jurisprudência, com todo o respeito, já está superada. Temos de seguir o que está na Instrução Normativa 39, inclusive relativamente ao depósito recursal. Agora, essas normas que trazem de combate à jurisprudência defensiva, a meu sentir, e aqui vai uma reflexão muito pessoal, elas não se dirigem, a rigor, apenas ao relator e apenas ao órgão fracionário do tribunal. A meu sentir, essas normas podem e devem ser aplicadas também pelo presidente do regional ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso de revista, ou quem lhe fizer às vezes, por óbvio. Claro que o sentido da norma não é razoável que o presidente do regional, constatando que o recurso de revista, que a parte, ao interpor o recurso de revista, comprovou um preparo num valor insuficiente, não conceda um prazo para que a parte supra esta deficiência formal do recurso de revista e possa fazê-lo, desde logo, antes de o recurso ser trancado no regional, porque, se ele for trancado, evidentemente virá para o Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento. E, se vier para o Tribunal Superior do Trabalho, certamente o relator ou a própria turma tomará essa providência, deverá tomar essa providência. Então, manda, a meu sentir, o bom senso que o próprio presidente do regional, ao exercer o juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista, ele próprio também tome essa providência de suprir, de combater a jurisprudência defensiva a que me refiro nesta matéria. Vejamos agora outros exemplos análogos de defeitos formais sanáveis e que combatem a jurisprudência defensiva. Por exemplo, apresentação de procuração em fotocópia não autenticada. Ou caso de apresentação da guia de custas ou de depósito recursal em fotocópia não autenticada. Ou em que seja apresentada a guia GFIP relativa ao depósito recursal, mas a guia se ressente de legibilidade no que tange à autenticação mecânica, para se saber se houve ou não houve o recolhimento, o depósito recursal, etc.
Em casos desse jaez e tantos outros de defeitos formais assemelhados, que me parece que a instrução normativa, na minha visão, deve conceder, recomenda que o relator conceda um prazo para que seja sanado o defeito formal. Da mesma forma, em caso de deficiência da autenticação mecânica da guia de custas, que de alguma maneira comprometa a legibilidade do documento. Nesses e tantos casos é que se impõe a concessão de prazo. No que diz respeito à tempestividade, é forçoso reconhecer que, às vezes, há dúvida sobre a tempestividade do recurso. E, às vezes, a dúvida sobre a tempestividade do recurso decorre de ser ilegível a data no carimbo do protocolo de apresentação do recurso. É verdade que nós temos uma jurisprudência já consolidada de há muito, sobretudo do tempo em que ainda julgávamos agravo propriamente de instrumento e, portanto, em peças autuadas em separado, o que não sucede hoje, como sabemos. Tínhamos uma jurisprudência que ainda não foi cancelada, consagrada nas orientações jurisprudenciais 284 e 285, repito, relativas ao agravo propriamente de instrumento, em que se dizia o seguinte: olha, caso de traslado da ausência de certidão de publicação, etiqueta adesiva imprestável, a etiqueta adesiva na qual consta a expressão no prazo, não se presta à aferição de tempestividade do recurso, pois sua finalidade é tão somente servir de controle processual interno do TRT e sequer contém a assinatura do funcionário responsável por sua elaboração. Aí uma outra OJ 285, agravo do instrumento, traslado, carimbo do protocolo do recurso ilegível. O carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para a aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a existência do dado. Vejam que são exemplos emblemáticos, exemplos típicos, característicos de jurisprudência defensiva do tribunal, que, a meu sentir, estão com os dias contados. Eu penso que essas duas orientações jurisprudenciais devem ser canceladas em face da nova lei, porque conflitam abertamente com esses preceitos da nova lei, parágrafo único do artigo 932, parágrafos do artigo 938, e segundo, porque são soluções, com todo o respeito, que hoje se me figuram injustas, porque atribuem à parte a responsabilidade por um vício que é imputável, não a um comportamento dela, parte, mas sim de um serviço judiciário, de um órgão do Poder Judiciário que não pratica bem o ato. Evidentemente que não é o recorrente que carimba o recurso, é um órgão do Serviço Judiciário da Justiça do Trabalho. E, portanto, não é justo fazer recair sobre o recorrente o ônus de um virtual não conhecimento do recurso em razão de um defeito formal dessa natureza. Portanto, nesses casos e em casos assemelhados, em que paire dúvida sobre a tempestividade do recurso, repito, em razão de deficiência formal, claro que cabe ao relator adotar a providência de conceder prazo para que o defeito seja sanado. Eu ressalto que não é todo o caso, por óbvio, de dúvida sobre a tempestividade que vai ensejar a concessão de prazo. A dúvida pode ser, inclusive, a dúvida acerca da tempestividade pode repousar, inclusive, sobre uma questão jurídica. Saber se, por exemplo, se a Fundação X ou Y ostenta a natureza de ente público e, portanto, tem prazo em dobro ou não tem prazo em dobro, etc. Mas devo assinalar também que um tema conexo a esse da tempestividade é o fim do não conhecimento do recurso prematuro. Os senhores sabem que o novo Código, no artigo 218, parágrafo 4º,
dispõe que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Isso levou o Tribunal Superior do Trabalho a cancelar, ainda no período de vacatio legis do novo Código, não só por isso, mas porque o Supremo mudou a jurisprudência, a cancelar a súmula 434, item 1, o que me pareceu uma providência também absolutamente pertinente e necessária. Mas, conexa ainda à questão da tempestividade, está uma inovação do novo Código que diz respeito à desnecessidade de ratificação do recurso interposto antes do julgamento de embargos de declaração. A lei foi muito além, do reconhecimento de que não há mais lugar para recurso precoce, recurso prematuro, foi muito além. A lei passou, o novo Código passou a afastar a necessidade de ratificação do recurso interposto antes do julgamento de embargos de declaração interpostos pela parte contrária. É o que está no artigo 1024, parágrafo 5º. Diz a lei, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Nós nos defrontamos muitas vezes com esse fenômeno que era um fenômeno paralelo ou corolário ou consequência da tese do recurso precoce. O que acontece muitas vezes, como você sabe? Diante do acórdão regional, ambas as partes interpõem recurso. Uma, digamos, a reclamada, interpõe desde logo recurso de revista, e o reclamante interpõe embargos de declaração. Proferida a decisão nos embargos de declaração, a reclamada interpõe um novo recurso de revista. Muito bem. Ou então, ratifica o recurso anterior. No sistema que prevaleceu até aqui, inclusive por decisão da subseção 1, especializada em dissídios individuais, como decorrência da tese do recurso precoce, consagrou-se o entendimento de que havia necessidade, nesses casos, de a parte ratificar o recurso que interpusera antes do tempo. Acompanhe o raciocínio. O raciocínio que havia é o seguinte: na premissa de que um recurso interposto antes do prazo é recurso precoce, é recurso prematuro, e, portanto, não se conhece desse recurso, se a parte interpõe o seu recurso no prazo recursal, como manda a lei, e o adversário interpõe embargos de declaração, obviamente que o primeiro recurso interposto, o recurso de revista interposto, antes do julgamento dos embargos de declaração, tornou aquele primeiro recurso, que a um primeiro momento era um recurso interposto no prazo, tornou aquele recurso precoce. Enfim, diante disto, as turmas, muitas vezes, a um primeiro momento, passaram a considerar esse primeiro recurso prematuro, intempestivo e não conhecer. A SDI firmou jurisprudência em sentido contrário, no sentido de que, se houver simples ratificação do primeiro recurso ou interposição de novo recurso, está resolvido o problema. E agora o novo Código, como consequência lógica do desaparecimento do recurso prematuro, do desaparecimento do recurso precoce, diz a lei que o primeiro recurso será processado,
regularmente, independentemente de ratificação, sem necessidade, portanto, de ratificação, se os EDs não foram acolhidos, vale dizer, se for mantido inalterado o acórdão originário. Pelo contrário, se houver efeito modificativo, então, sim, o Código parece sugerir que haverá necessidade de ratificação do recurso ou interposição de um novo recurso em face da nova decisão. Mas, enfim, o que o Código traz é uma mudança no sentido da desnecessidade de ratificação de um recurso que foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, se, depois de julgado os embargos de declaração, concluir-se pela manutenção da decisão, então, embargada. Se não for alterada a decisão, mantém-se a decisão e não há necessidade mais de ratificação. Por isso que eu digo que é uma consequência lógica da tese que o novo Código passou a adotar de suprimir, em boa hora, a tese do recurso precoce. Gostaria de examinar ainda, muito rapidamente, um outro pressuposto extrínseco de admissibilidade sob o prisma do combate à jurisprudência defensiva, que é o caso da regularidade formal do recurso, que compreende a fundamentação do recurso e a assinatura do recurso. Todos sabemos que a fundamentação do recurso é um pressuposto de admissibilidade do recurso. Era sob o Código anterior e continua a sê-lo sob o Código de Processo Civil de 2015. O Código continua a dispor que é pressuposto legal de admissibilidade a fundamentação ao tratar da apelação e ao tratar do agravo do instrumento, artigos 1010, inciso 3º, e artigo 1016, inciso 3º. Além disso, esta exigência está consagrada hoje, como se sabe, na súmula 422 do Tribunal Superior do Trabalho. A meu sentir, esse pressuposto, a fundamentação, em nada é afetada a exigência de fundamentação pelas normas legais que combatem a jurisprudência defensiva dos tribunais. No caso da fundamentação de recurso de natureza extraordinária, inclusive porque se trata de pressuposto intrínseco. O recurso de revista, como o recurso de embargos, é um recurso vinculado a uma determinada fundamentação, a saber, a do artigo 896 ou a do artigo 894 da CLT. De modo que ou está presente um desses pressupostos, violação de lei ou divergência jurisprudencial, no caso do recurso de revista, e se conhece do recurso, ou não se conhece do recurso. E no caso do recurso ordinário de competência dos regionais, em princípio não se exige sequer fundamentação, a não ser a fundamentação só tem relevância no caso de recurso propriamente desfocado, que não vem ao caso aqui. Interessa o exame desse pressuposto extrínseco da admissibilidade no que diz respeito à assinatura do recurso. A orientação jurisprudencial 120 da SDI 1, como todos haverão de recordar, assentou o entendimento de que, sem assinatura, será tido por inexistente o recurso. Será considerado válido, porém, será considerado válido o apelo assinado ao menos na petição de apresentação ou nas razões recursais. Vale dizer, segundo a nossa orientação jurisprudencial, o recurso precisa ser assinado. Se não nas razões recursais e na petição de interposição ou de apresentação, em ambas as peças, ao menos em uma delas. O que não pode é não ser assinado em nenhuma delas. Se não for assinado em nenhuma delas, considera-se inexistente e não se conhece do recurso, é a orientação jurisprudencial a que fiz referência agora, número 120 da SDI 1. Essa orientação trata do impropriamente denominado recurso apócrifo, que não é propriamente apócrifo
no sentido técnico, é um equívoco, é um erro aludir a confundir recurso sem assinatura com recurso apócrifo. Por favor, não cometam este equívoco. Recurso apócrifo é o recurso falso, em que haja alguma falsidade quanto à assinatura, ou que haja dúvida quanto à autenticidade, ou seja, quanto a quem o firmou, etc. Não se trata disso. Nós estamos falando de recurso sem assinatura, que é uma hipótese totalmente distinta. A OJ considera juridicamente inexistente este ato processual. Penso que esse caso é um caso típico de defeito formal, plenamente sanável, e, portanto, entendo que, igualmente, neste caso, cumpre ao relator conceder um prazo ao recorrente para, eu diria que esse prazo é de 5 dias, porque fixado em 5 dias em uma das normas do novo Código, e esse prazo deve ser concedido pelo relator para que seja sanado o defeito formal em apreço. É necessária, por óbvio, a revisão parcial da orientação jurisprudencial 120 nesse passo. Devo dizer ainda, a propósito do combate à jurisprudência defensiva, que o novo Código trouxe uma novidade em relação à comprovação do feriado local. E, neste ponto, curiosamente, o novo Código representa um retrocesso, sob o ponto de vista da jurisprudência do Supremo e do STJ, representa um retrocesso em relação a essa jurisprudência, e também é um aspecto em que, curiosamente, o novo Código cedeu à jurisprudência defensiva. A jurisprudência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, até aqui, permite a comprovação do feriado local após a interposição do recurso, tal como nós permitimos em tese consagrada em súmula. Mas eis que veio o novo Código e passou a dispor, no artigo 1003, parágrafo 6º, o recorrente comprovará a ocorrência do feriado local, no ato de interposição do recurso. Creio que a nossa súmula 385, neste ponto, não foi afetada por esse preceito, porque ela consagra uma tese idêntica à do novo Código de Processo Civil, no tocante à comprovação do feriado local. A nossa súmula, como se vê, a súmula 385, incisos 2 e 3, admite a comprovação posterior do feriado forense, que não se confunde com o feriado local. São conceitos absolutamente distintos e, por isso, tenho que esta norma não atinge a nossa jurisprudência em particular. Gostaria agora de fazer uma breve incursão sobre o parágrafo 11 do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei 13.015 de 2014. Dispõe a nova lei que, quando o recurso, diz a lei, quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se revele grave, que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo julgando o mérito. Eu gostaria de dizer que este preceito da CLT tem um preceito correspondente no Código de Processo Civil, praticamente idêntico, artigo 1029, parágrafo 3º, em que ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal se atribui igual prerrogativa
no julgamento de recurso especial e no julgamento de recurso de natureza extraordinária. Adota-se a mesma solução que o parágrafo 11 do artigo 896 da CLT. Qual é a mesma solução? É a de, em caso de recurso de revista tempestivo, julgar o mérito, permitir que o tribunal julgue o mérito desde logo, não obstante o recurso padeça de um defeito formal não grave. Qual é o sentido dessa norma? O sentido desta norma, como salta à vista, é o de valorizar o papel institucional do Tribunal Superior do Trabalho, como órgão de uniformização de jurisprudência em âmbito nacional. São duas, basicamente, as finalidades desta norma do parágrafo 11 do artigo 896. A primeira delas, o combate à jurisprudência defensiva, de forma a que se privilegie a solução de mérito em detrimento de uma solução puramente formal. E, em segundo, a finalidade de facultar ao Tribunal Superior do Trabalho uma atenuação no rigor formal por ocasião do exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista. Em outras palavras, parece claro que o escopo da lei, a ideia da lei, foi impedir que o rigor formal na apreciação de pressuposto de admissibilidade seja uma espécie de camisa de força e passe a tolher, a impedir o tribunal de concretamente cumprir a sua finalidade, que é, fundamentalmente, como sabemos, uniformizar a jurisprudência e preservar o cumprimento da lei federal. Em outras palavras, o que se quis foi o seguinte: olha, vamos deixar, o tribunal tem a possibilidade de abandonar filigranas técnico-processuais, se o recurso for tempestivo, e, em favor da finalidade institucional do próprio tribunal e do fim instrumental e levando em conta a finalidade meramente instrumental do processo, o Tribunal Superior do Trabalho cumprir a sua finalidade, que é a de realizar justiça mediante a uniformização da jurisprudência. Mas, afinal, qual é o sentido dessa nova norma, introduzida, repito, pela Lei 13.015? Também é uma questão em aberto. Eu vou, de forma muito objetiva, tecer os requisitos que, a meu juízo, se fazem necessários, referir os requisitos que, a meu juízo, se fazem necessários para a aplicação desse preceito. Em primeiro lugar, penso que é um preceito que se dirige ao recurso de revista. A lei não o diz com todas as letras, ela alude a recurso tempestivo. Mas a posição topológica desta norma, como se sabe, trata-se de um parágrafo do artigo 896 e, portanto, o parágrafo não pode ser interpretado e aplicado dissociado do caput. O caput é recurso de revista e, portanto, aplica-se ao recurso de revista. Em segundo lugar, é uma norma que se dirige em que se rende ensejo a que se sane defeito formal não grave, portanto, dirige-se a pressuposto e exclusivamente a pressuposto extrínseco de admissibilidade. Não se dirige, pelas razões que já expus, a pressuposto intrínseco de admissibilidade. Em terceiro lugar, e exatamente por se dirigir a pressuposto extrínseco de admissibilidade, para se aplicar a essa norma, ou seja, para que o tribunal possa relevar o defeito formal ou mandar suprir a deficiência de que padece o ato no particular, é indispensável que estejam atendidos os pressupostos intrínsecos de modo a propiciar o julgamento do mérito do recurso.
Em outras palavras, de nada adiantaria nós constatarmos no recurso de revista que há um defeito formal, que podemos mandar saná-lo, que ele é sanável por sua própria natureza, se os pressupostos, um ou outro dos pressupostos intrínsecos não houver sido atendido. Porque, evidentemente, seria absolutamente inútil a providência tomada pelo relator ou pela turma. Quarto lugar, e principalmente, entendo que essa norma se aplica caso a parte haja tentado atender ao pressuposto extrínseco de admissibilidade, ainda que sem êxito.